Gostaria de cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de meditar numa breve mensagem com o tema ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ter o mesmo sentimento, baseado no texto da Bíblia Sagrada, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Queridos e amados irmãos, essa palavra do Senhor é para a igreja, é para nós que precisamos, que devemos nos inspirar, nos espelhar e imitar Jesus, o Filho de Deus. Pois a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 6: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. A palavra também diz em Colossenses 2, no versículo 6: assim, pois, como recebestes Cristo, assim também andai nele. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo também diz: sede meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. A palavra discípulo significa aprendiz, significa seguidor do mestre. Então, nós, como cristãos, como crentes, como evangélicos, como discípulos, seguidores de Jesus Cristo, devemos imitá-lo nos seus sentimentos, pois a Bíblia diz que devemos ter, que devemos experimentar, desejar, ter os mesmos sentimentos que teve Cristo Jesus, que esteve nele, pois a árvore é conhecida pelo fruto, e se Cristo foi conhecido por tais sentimentos, nós só seremos cristãos se tivermos tais sentimentos em nosso coração, em nosso ser, em nossa vida. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nesse próprio texto, nós vemos que uma das características dos sentimentos de Cristo é a humildade, é a humilhação, pois ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma, a semelhança de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também o nosso Deus o exaltou soberanamente. Então nós vemos, meus irmãos, que para sermos cristãos de fato e de verdade, devemos ter o sentimento de Cristo, a humilhação, nos humilhar, a humildade diante de Deus, pois não somos nada sem Ele. Pois Cristo, que era Deus, andou na terra humildemente, andou na terra e humilhou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, como diz o texto e o contexto desse versículo. Então devemos, meus irmãos, nos humilhar, devemos, meus irmãos, ter humildade. Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Por isso, meu querido irmão que está me ouvindo, minha querida irmã, tenha humildade, se humilha, tenha mansidão, que os mesmos sentimentos que outrora estiveram em Cristo, que possam estar em você, que possam habitar em você, que possam permanecer em você. Vemos também um dos sentimentos gloriosos de nosso Senhor, o amor, a compaixão pelos perdidos, o amor ao próximo, o amor aos inimigos. Esse sentimento deve estar dentro do nosso coração. Este amor que perdoa, este amor que tudo crê, que tudo sofre, que tudo espera, que tudo suporta. O grande amor de Deus deve habitar, deve estar dentro do nosso ser, deve se manifestar em nosso caráter, em nossas palavras, em nossas atitudes no dia a dia. Devemos andar conforme Cristo Jesus, imitá-lo, que os mesmos sentimentos que nele estiveram possam estar em nós, na nossa vida, no nosso testemunho cotidiano, possa estar as palavras, os sentimentos, o andar, a expressão do Senhor em nossa vida.
para que possamos dizer como Paulo: já não sou eu quem vive, mas quem vive em mim. Os sentimentos que habitam em mim são os de Cristo Jesus, e a vida que vivo agora é pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Por isso, desperte, acorde, para que você tenha os mesmos sentimentos que também houve em Cristo Jesus, que não buscou seus próprios interesses, que não buscou a glória humana, mas buscou a glória de seu Pai, que aniquilou-se a si mesmo sendo servo e humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte de cruz. Tantas pessoas querem a exaltação de Deus na terra, mas temos que aprender com o Senhor. Antes de sermos exaltados por Deus, devemos nos humilhar diante dele, nos humilhar, porque para Deus dar um nome a Jesus, que é sobre todo nome, primeiramente houve um preço a ser pago, houve uma humilhação, uma aniquilação, uma mortificação, uma obediência até a morte, uma morte de cruz. Por isso, se você quer ser exaltado por Deus, morra hoje. Morra para o pecado, morra para seus sentimentos carnais de ira, mágoa, inveja, orgulho, vaidade, e deixe os sentimentos de Cristo brotar em seu ser, a humilhação, a humildade, o amor, a compaixão, a santificação, a pureza de coração, para que você possa então experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e ser exaltado por Ele mesmo na face dessa terra e na era vindoura. Humilhe-se a si mesmo, deixe o seu orgulho, seu eu de lado, suas vontades, ambições e paixões terrenas, demoníacas, carnais, humanas, para viver os sonhos, o propósito, o desejo de Deus, ter os sentimentos de Cristo. Cristo, seus sentimentos é para que as almas se salvem, se convertam. Multidões estão perecendo no mundo, na sociedade, e que nós cristãos, se de fato somos de verdade, possamos ter esse sentimento, essa paixão, esse amor, essa compaixão, essa intimidade com o Senhor, para sentir os sentimentos dele, assim como Neemias, assim como vários homens na Bíblia tiveram sentimentos, sentiram o que Deus sentia em relação ao pecado, o que Deus sentia em relação à salvação de almas, o que Deus sentia em relação ao seu povo, que nós possamos buscar ter os mesmos sentimentos, pois quando Cristo entra no templo e ali ele vê o comércio, ele vê ali os cambistas no pátio comercializando, então aquele sentimento de zelo, aquele sentimento de ira o comove, ele lança fora todos os cambiadores e cambistas e diz: a minha casa será chamada casa de oração, não covil de ladrões. Então os discípulos se lembraram da palavra de Deus dos Salmos, que está escrito: o zelo da tua casa me consumiu. Que possamos ser consumidos pelo zelo da casa de Deus, da palavra de Deus, das coisas de Deus, para não sermos enganados, para não andarmos em mornidão, em frieza espiritual. Que possamos despertar e ter os sentimentos que teve em Jesus Cristo. Do contrário, não somos cristãos, não se convertemos, ainda não fomos salvos, porque não temos em nós a obra, os frutos de Cristo em nossa vida. Por isso que você possa ter os sentimentos do Senhor Jesus Cristo, de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que também houve em Cristo Jesus. Imite-o em toda a sua vida. Pare de imitar pregadores famosos, pastores famosos, cantores famosos, artistas e atores de novela. A partir de hoje, imite o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá. Imite o Senhor, principalmente nos seus sentimentos, porque é dele, é do coração que sai todas as atitudes, palavras do ser humano. É de dentro que sai. Então, se os teus sentimentos forem de Cristo, se Cristo habitar em vós e produzir em vós os mesmos sentimentos pelo Espírito de Deus que houve em Cristo, então toda a sua conduta será agradável a Deus. Por isso, peça a Deus que os teus sentimentos sejam de Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Que Deus possa abençoar os irmãos nesta simples mensagem, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo.